Presidente, vereadores, eu vou dar continuidade ao tema que o vereador que me antecedeu abordou na tribuna. Sobre a utilização do porto, tá, tem duas posições na cidade. Uma, que é mais ou menos, se não um consenso, pelo menos existe uma grande confluência, né? Empresários, caminhoneiros, empresas operadoras de portos, os próprios portuários, enfim, é um número grande de pessoas e instituições que concordam que o porto deva ser um porto de cargas, né? E está sendo um porto de cargas, especialmente do clinker, que é uma pedrinha que depois vira cimento, e o arroz. São 4 empresas que utilizam ali os depósitos da Power, ou Power, cada um chama de um jeito, e que também, em larga escala, é utilizado. Então, já é um porto de cargas. Muito bem. Existe um grupo de arquitetos que acha, que entende que o porto não deva ser um porto de cargas, ser um porto turístico, um porto de passeio, um porto para outras modalidades, que a cidade não comportaria hoje. Essa polêmica, ela existe, ela foi aprovada, inclusive, essa posição no Conselho Universitário da UFPEL, que não é uma coisa pequena. Então, existem duas posições. Pegando a posição defendida aqui pelo vereador Anderson Garcia, que é a posição que eu disse que tem um número grande de pessoas, caminhoneiros, etc., etc., empresários, tá? Porto de cargas. Qual o tamanho dessas cargas? Que tipo de carga? Aí começa uma polêmica, especialmente no que tange ao acesso ao porto. É essa polêmica que a gente trouxe aquele dia aqui. Eu não entrei na polêmica do tipo de porto. Tá bem, porto de cargas, tá certo. Toras de madeiras, projeto da CMPC, que comprou, a Votorantim comprou, é uma empresa do Chile, que está presente em 50 países, 5 continentes. Eles têm 25 fábricas de papel, uma grande transnacional, a CMPC, comprou Guaíba por 1 bilhão e 400 milhões de dólares. Comprou Guaíba e comprou esses eucaliptos, tudo que foi plantado aqui na região de Pelotas. As toras de madeiras vão entrar pelo castelo ali e fazer o trajeto em direção a Conde de Porto Alegre até o porto. Essa, para mim, é a polêmica. Se esse trajeto comporta, não é porto sim ou não. Porto sim ou não, eu vou admitir que seja um porto de cargas, vai ser um porto de cargas, não vamos entrar por aí, não vamos discutir isso. Existia um projeto, olha, existe um projeto de fazer, logo após a ponte do Guaíba, um acesso sul à cidade, ao porto, passa a ponte de Rio Grande ali, quem vem de Rio Grande para cá, passou a ponte, entra à direita, passa por cima do São Gonçalo, segue paralelo ao São Gonçalo e entra ali na Gonçalves Chaves e vai para o porto. E esse, então, seria o trajeto. E a Conde de Porto Alegre, depois da Gonçalves Chaves, depois daquele terreno baldio ali, antes da Secretaria de Transportes, ela seria erguida com tratamento ultramoderno e tal, para suportar os caminhões, esses bitrem, que chegam a pesar mais de 50 toneladas, com madeira, quando chove eles pesam mais ainda, para ter um acesso. Isso era o projeto. Só que como o governo federal entrou em crise, contingenciaram, trancaram as verbas, o projeto continua e o caminho vai ser esse que é a polêmica. Para mim, a polêmica é o caminho, não é o resto. O resto eu entrego os pontos. O resto eu não discuto. Vai ser toras de madeira, vai ser o clinker, vai ser o arroz, vai ser enorme, tá bem. Acho que tem conflitos enormes, porque aquela região hoje não é mais o porto de antigamente. Hoje está tomada por universitários e tal. Mas digamos que eu fui derrotado nessa, pronto.
não vou discutir a partida que já passou. Daqui para frente, a pergunta que eu coloco é esta. Estas ruas, ali, aquela que cruza os trilhos ali, que eu nunca lembro o nome, Cipriano não. Alguém? Saturnino de Brito. A Saturnino de Brito, depois a Manduca Rodrigues, depois a Tamandaré, depois a Santos Dumont e a Conde de Porto Alegre, suportam caminhões de 50 toneladas e 22 metros de comprimento carregados de toras de madeira? Na minha opinião, não suportam. E é só essa a polêmica que eu estou trazendo. Eu não estou trazendo as outras, lá do consumo da universidade, que tipo de porto nós queremos. Eu estou trazendo a seguinte polêmica: pode-se trazer toras de madeira por essas ruas em caminhões tão grandes, uma zona lotada de casas, tem perto de 200 residências ali, várias crianças, tem escola naquela rua ali, tem universidade na rua ali, tem bares, suporta? Ou nós temos que aguardar essa construção? Recentemente os empresários de Pelotas estiveram em Brasília para pressionar a duplicação, a continuação da duplicação, que também foi verba contingenciada, a duplicação Pelotas-Porto Alegre e todo o entorno de Pelotas aqui. E parece que foi acenado que sim, que vai continuar. Há que se fazer uma pressão, na minha opinião, para que esse acesso sul também seja construído. E enquanto não for construído, que não entre esses caminhões para o Pelotas. O pessoal tem dito, não, mas a tecnologia hoje não vai ter fila de caminhão, controle, tal. Está previsto instalar 6 semáforos, 6 sinaleiras, como queiram, entre ali o castelo e o porto. Imagina a velocidade que vai ficar isso aqui com os caminhões, que já tem com os caminhões enormes que virão. Então, eu queria só, com esse meu esforço aqui, centrar fogo ou localizar o debate no caminho para o porto. Eu não vou discutir o porto, não vou discutir tudo que está planejado para o porto, mas por onde vão chegar essas toras de madeira? Eu não aceito que me digam que não vai dar problemas graves. No mínimo dos mínimos, tinham que indenizar todas essas casas. E não se trata de uma empresa pequena, hein? É uma multinacional que está presente em 50 países, que comprou essa região aqui, esse negócio, por pagou em 2 vezes. Eu tenho o documento da compra aqui na minha mão, tirei da internet. Comprou em 2 vezes. Olha aqui, está aqui o documento. Comprou da Aracruz Celulose e da Votorantim, empresa CMPC, $1 bilhão mais 430 milhões de dólares, em 2 parcelas. Primeiro 1 bi, depois 430 milhões de reais. Essa empresa, se ela quer mesmo passar por aqui as toras, ela que pague casa por casa, porque na minha opinião elas não vão resistir. Eu visitei várias casas aqui na Conde de Porto Alegre, entrei nas casas, filmei as casas, fotografei. Tem rachaduras da frente até o fundo, casa de 30 metros. Lá nas peças do fundo tem rachadura. Alguém vai me convencer que esses caminhões vão passar aqui e não vão detonar isso aqui? Eu não acredito. Não acredito. Só se começar agora uma obra que cave alguns metros para baixo e faça pavimentação todo novo. Alguém me diz, não, mas antigamente já era o porto os caminhões. Antigamente os caminhões, vereador Toninho, tinham, sei lá, 10, 15 metros no máximo, um caminhão, e pesava 15 mil quilos. Hoje eles têm 13 eixos até, e carregam até 70 toneladas. Não pode ser em meio urbano isso, não pode, é minha opinião. E essas pessoas vão pagar isso, vão ficar assistindo? Tudo bem, vai gerar emprego, vai gerar renda para Pelotas, vai gerar impostos, vai movimentar, eu concordo com tudo, mas não pode algum setor da cidade pagar um preço por isso, e a minha casa vai ser destruída. Eu não moro ali, não tenho casa ali, não é eu, estou dando um exemplo do morador ali, se fosse morador, vai ver a sua casa ruir. Então eu, sinceramente, não acredito em tecnologia que salve isso
a se manter esse trajeto de toras de madeira nesses caminhões pela Conde de Porto Alegre. Não acredito.